Olá pessoal, boa tarde para você que chegou aí agora, ou boa noite ou bom dia, né? Nós estamos aqui na nossa aula do dia 16/9/2020, é aula na disciplina de informática documentária e hoje nós vamos falar sobre segurança de dados, tá bom? É uma aula breve e bastante objetiva hoje. Primeiro de tudo, uma definição. O que seria, então, segurança de dados? Eu coloquei essa definição aí. Que a segurança de dados envolve o planejamento de ações e procedimento para a restrição e controle de acesso aos dados e serviços, tanto no espaço digital como no físico. Portanto, nós estamos preocupados, né, na segurança de dados, desde do acesso à sala, do acesso aos computadores, do acesso aos equipamentos de internet, de rede, quanto aos acessos à interface do sistema, ao site da biblioteca ou do centro de documentação, né? Como é que a pessoa tem acesso às funcionalidades que são providas no meio digital. Quais são os objetivos a serem alcançados com a segurança de dados? Okay? Segurança de dados. Aqui está SG. Está vendo aqui onde está SG? Espera aí. SG. Aqui está errado. Deveria ser SD. Segurança de dados. Tá bom? Então, SG quer dizer segurança de dados. Abreviação errada que eu tinha colocado, só percebi agora. Então, quais são os objetivos a ser alcançados pela segurança de dados? Os objetivos são providenciar a proteção ao acervo de dados, garantindo sua existência e disponibilidade. O que nós queremos com a segurança de dados, o que é? É que os dados existam e continuem existindo, não sejam apagados, adulterados, destruídos ou indisponibilizados, tá certo? E que, além disso, seja garantido o acesso a esses dados, que seja possível fazermos acesso aos dados. Então vamos lá. Talvez vocês não se lembrem, mas há um tempo atrás teve um vírus, se eu não me engano é ransomware ou algo parecido, e esse vírus, o que ele fazia? Ele encriptava os dados do seu computador, encriptava as pastas do computador, e aí você utilizar e não podia mais. E o único jeito de você voltar a ter acesso era pagando em moeda digital, em bitcoins, para esses criminosos cibernéticos, né? Então, com isso, a pessoa que não tinha tomado certos cuidados de segurança de dados se via privada do acesso ao seu computador e aos seus dados, tendo que pagar o sequestro dos dados para poder recebê-los de volta, tá certo? Bom, então esse é um exemplo, né, de garantindo sua existência e disponibilidade. Se a pessoa não pagasse os dados que foram sequestrados lá com ransomware, balbal, acabou, ficava sem os dados, tá? Bom. Ainda sobre os interesses ao ser alcançados com a segurança de dados, né, nós incluímos a proteção aos interesses dos autores, aos proprietários dos dados, tá certo? Dessa maneira, o que nós temos? Nós temos um conceito chamado bilhetagem ou tarifação. Bilhetagem ou tarifação nada mais é do que o controle de quantas pessoas acessaram, quanto leram, quanto viram, quanto assistiram, quanto baixaram, né, um determinado dado, documento, vídeo, áudio, certo? Então, bilhetagem é o controle da quantidade de consumo que houve daqueles insumos, daqueles documentos, por conta dos seus respectivos potenciais usuários, né? E o pagamento de direitos
em parte, ele está atrelado a essa questão da bilhetagem e tarifação, né? Se as pessoas estão consumindo os dados, estão tendo acesso àqueles dados, pode ser que seja necessário pagar por este consumo, tá certo? Vou dar um exemplo. Tem a Amazon, que ela tem aí uma forma de publicação de livros, né? Então, assim, você escreve um livro, você edita um livro, e ao invés de você colocar numa editora cujos custos são muito altos, né? E no final o autor ainda recebe bem pouquinho nas editoras tradicionais, colocando lá na Amazon, não estou fazendo propaganda dela não, só estou falando os fatos, tá? A pessoa coloca lá na Amazon e os livros passam a ser vendidos lá. Do que é vendido, você recebe um percentual, certo? Da venda do livro. Ocorre que eles têm uma segunda opção, que é disponibilizar o livro através de um serviço especial que eles têm, que nesse serviço especial, quem contrata esse serviço especial tem acesso à leitura gratuita de todo ou de quase todo o acervo da Amazon, né? Tem acesso a todos os livros cujos autores concordaram com a participação nesse serviço especial deles. E aí, como é que o autor é remunerado? Quando o livro é vendido, ele recebe aquele percentual normal. Agora, existe aquela outra opção, que a pessoa baixa o livro, né, usando o aplicativo deles, e lê uma página, 2 páginas, 10 páginas, ou lê o livro inteiro. Então, o autor recebe um pagamento proporcional a esse consumo, proporcional a essa leitura. Então, vamos supor que o livro tem 100 páginas e um usuário leu 10 páginas. Nesse caso, o autor recebe um valor definido por pagamento dessas páginas, desse conteúdo parcial que foi lido, entendeu? Então, esse é um exemplo de bilhetagem e tarifação. E, obviamente, isso redunda, ou isso acaba afetando, ou isso acaba implicando no pagamento de direito aos autores, às editoras, etc. e tal. No mundo físico, né, também existem esses problemas. Por exemplo, você vai na biblioteca, pega um livro e lê esse livro, mas esse livro não foi lido de graça. A biblioteca, né, ou a instituição que mantém a biblioteca, pagou pelo livro, comprou o livro. Então, quanto custa a leitura que você faz? Bom, tem que ver quanto custou o livro, dividido por todas as pessoas que já leram, e aí saberia quanto é para cada pessoa, quanto que ela foi beneficiada, né, de dinheiro público pela leitura daquele livro, tá certo? Bom, ainda com os objetivos a serem alcançados, eu relaciono aí garantir a rastreabilidade de uso dos dados. Esta palavra rastreabilidade, ela tem um peso muito forte em administração e também no setor industrial, né? Quando você faz, por exemplo, um avião, okay? Você não faz tudo do avião, né? A empresa que faz o avião, ela não faz exatamente todo o avião, tudo do avião. Ela normalmente não faz porcas, não faz parafusos, normalmente ela não faz pneus, ela não faz os vidros, ela compra isso feito por alguém, tá certo? Só que nesses tipos de equipamentos, né, existem contratos de compra e venda que estabelecem responsabilidade. Olha, eu vou comprar esse seu pneu, certo? E o pneu que custa 1.000, eu estou pagando 10.000 por ele. Por que eu estou pagando 10.000? Porque você é responsável, se esse pneu estourar na hora de um pouso ou de uma decolagem, você é responsável pelos prejuízos que isso venha a causar. Então, o fabricante do pneu cobra mais caro pelo pneu, porque ele tem que ter um lastro financeiro, ele tem que ter seguro para cobrir as responsabilidades, né, caso aconteça um acidente. E como é que eles vão saber quem foi o vendedor, o fabricante do pneu? Tem a nota fiscal, tem os números de série do pneu, tem número de série,
tem lá as marcas do fabricante do pneu, tá certo? Etc. Aí deu um problema, um avião sofre um acidente porque um pneu estourou. A companhia aérea lá, a VaptVum, ela vai e aciona aí, o fabricante do avião, cobrando ressarcimento pelos prejuízos que eles tiveram, né? E aí a companhia aérea, a indústria que fez o avião fala, não, peraí, tá certo, vamos ver aqui. Aí foi o pneu, aí ele fala, vai lá olhar na rastreabilidade, verifica quem foi que vendeu o pneu. E aí na justiça eles defendem e dizem, olha, eu comprei um pneu e temos aqueles contratos dizendo que o fabricante do pneu tem toda a responsabilidade. Caso um pneu dentro do período de garantia dele aconteça um acidente, a culpa então é do fabricante do pneu. E aí, ok, eles vão em cima do fabricante do pneu. O fabricante do pneu pode ter o registro das matérias-primas que eles utilizaram, de onde eles compraram a borracha, de onde eles compraram o enxofre, de onde eles compraram o betume, de onde eles compraram todos os insumos que são utilizados, todas as matérias-primas que são utilizadas para fazer o pneu. E aí ele pede amostras do pneu que estourou, e ele analisando as amostras, né, do setor responsável de análise química, física, etc., descobre que o pneu estourou porque a borracha que foi utilizada naquele pneu era uma borracha modificada, não era uma borracha que tinha índices XYZ que deveria ter, uma borracha diferente. E aí eles vão em cima de quem? De quem forneceu aqueles insumos, aquelas matérias-primas, porque o pneu explodiu porque a matéria-prima que deveria ter uma determinada composição tinha outra. Então, como vocês viram nesse exemplo aí, né? Foi-se embora, foi voltando até achar quem era o responsável pelo acidente. E nesse meu exemplo hipotético, foi quem forneceu a matéria-prima para fazer o pneu. Aquela matéria-prima estava adulterada, né? E o fabricante de pneu não tinha culpa, estava adulterado. O fabricante do avião não tinha culpa, o pneu que estourou porque estava adulterado. Então assim a responsabilidade vai voltando. Então, garantir a rastreabilidade dos dados tem algumas preocupações iguais a essa que eu expus agora, né? Por vezes você tem que ter essa garantia de rastreabilidade por força de lei. Vamos supor, a Shakira veio para o Brasil. Não, Shakira vai para a Itália. Foi para a Itália, estava lá fazendo o que a Shakira faz, shaquilhando. E aí acontece lá um problema. Sei lá, acontece um problema. E aí eles querem saber quem é que vai indenizar a Shakira. Porque os vídeos do show que foi gravado lá foram colocados na internet. E agora? Então, vai abrir um processo, vai ter aí um termo circunstanciado de ocorrência ou alguma outra coisa, uma queixa-crime, e aí, etc, sei lá, alguma coisa aí na justiça. E todo mundo vai ser chamado lá para dar explicações, os envolvidos vão ter que provar, né, como foi o acesso, de onde veio, como veio, enfim, para poder quem tem responsabilidade ser responsabilizado e quem não tem responsabilidade não ser responsabilizado, tá certo? Mas vamos supor ainda a Shakira. A Shakira estava shaquilhando na Espanha e no show que estava sendo filmado ela caiu e se machucou, tá certo? E por isso que o vídeo viralizou aí quando ela tinha se machucado, todo mundo via porque ela ficava lá numa posição estranha, esquisita, né? E além disso ela foi para o hospital porque ela teve que engessar a perna, teve que fazer isso e aquilo, coitada da Shakira. E aí apareceram na internet umas fotos da Shakira com a cara de dor, fotos, ela seminua, o pessoal botando lá o gesso na perna dela, e etc e tal. E aí ela precisa saber quem foi que fez aquelas fotos, quem tirou aquelas fotos. Da mesma forma, vão ter que ver as câmeras, vão ter que ver os acessos, ver quem teve acesso, quem não teve. Mas vamos supor ainda que no caso da Shakira, coitada da Shakira, no caso dela também são divulgadas alguns dados da ficha médica, do prontuário médico da Shakira, né, daquele episódio. Não podia divulgar os dados médicos da Shakira, tá certo? Porque ele é protegido por lei, protegido por força de lei.
Então, nesse caso, eles vão ter que olhar, focando nesse último, quem foi que pegou a ficha, ou quem foi que pegou o prontuário médico, né, da Shakira. Então, eles têm que ter procedimentos que restringam o acesso ao prontuário, limitando-se não somente ao corpo médico do hospital, mas do corpo médico as pessoas que estão exatamente envolvidas no atendimento médico daquele momento, tá certo? Enfim, se eles não puderem provar e garantir quem foi que da equipe médica, se é que foi da equipe médica que pisou na bola, aí o responsável vai acabar sendo o próprio hospital. Você também tem que garantir a rastreabilidade por questões de gestão estratégica, focando agora, deixando a Shakira em paz, que ficou tudo bem com ela, graças a Deus, focando na gestão estratégica de um centro de documentação, um CEDOC, uma biblioteca, um museu, ou enfim, qualquer outra instituição que produza serviços ou produtos, ou que de alguma maneira tem contato com demandas de usuários, de clientes, pode fazer uma gestão estratégica para saber o seguinte: quem usou, quando usou, como usou, para que usou tudo, usou em parte, compra mais no domingo, compra mais na segunda, compra mais no domingo à tarde ou de manhã, compra mais na véspera de jogo ou compra mais depois de jogo. Tá entendendo? Vai gerando estatísticas para depois fazerem políticas, né? Políticas de venda de produtos. Um exemplo clássico é assim: quando você vai comprar bebidas alcoólicas, cerveja, por exemplo, quase sempre próximo de onde você pega a cerveja, tem lá uma ou duas prateleiras com salgadinho, com snacks. Tem lá batatinha frita, amendoim, tem outras coisas que as pessoas gostam de comprar para usarem como petiscos, tá certo? Para quando vão fazer aí um happy hour em suas casas, em seus locais aí de trabalhos, né? Se for permitido. Então, conhecendo as estatísticas, você começa a associar produtos e começa a vender ou a ofertar mais serviços que possam ser do agrado de determinados usuários, tá certo? De determinados clientes. E isso, quando você faz a estatística e você faz uma política para disseminação, então aí você está falando de políticas de fomento. E isso é curadoria. Então, curadoria, em pouquíssimas palavras e sendo muito objetivo, curadoria trata-se de políticas de fomento, políticas de favorecimento, políticas de venda específica de um produto, de um serviço, de um documento, de um dado, né? Então, você tem que ter a gestão estratégica justamente para você poder ter estatísticas e fazer políticas de fomento. Sem as estatísticas, você não faz políticas de fomento, porque você não sabe o que é que as pessoas se interessam, ou pelo contrário, você não sabe o que é que as pessoas não se interessam. Continuando ainda, mais objetivos, seria também a garantia da rastreabilidade de uso, né? Justamente voltando para você poder provar quem acessou, quem mudou, quem fez isso, aquilo. Mas o que você vai garantir? Você vai ter que rastrear, controlar, né? Saber quem fez, quando fez, que hora fez, para você responder perguntas sobre o que foi mudado, quem fez a mudança, quando foi feita a mudança, de onde foi feita a mudança, como foi feita a mudança, tá certo? Para você poder explicar, se for necessário, explicar para um autor, ou para um juiz, ou para um cliente, enfim, se você tiver que dar explicações, né, para um fornecedor sobre o quanto, porque ele recebeu tão pouco naquele mês, sendo que ele está percebendo que na internet o conteúdo dele está bombando, está viralizando, está explodindo aí, né? Então tem que ser possível você mudar, mostrar quem acessou, quando acessou, o que foi mudado, quem foi que fez a mudança, qual o IP, qual a máquina, qual o sistema operacional, que hora do dia, que hora da noite, qual o país, né? Qual a cidade, qual o usuário, enfim. Isso aqui é necessário, né? As bibliotecas têm isso, gente? Continuando ainda,
temos de controlar o acesso aos dados. São um dos outros objetivos da segurança de dados, né? Por que eu tenho que controlar o acesso? Justamente para poder permitir ou não algumas das coisas que foram explicadas anteriormente. Por exemplo, permitir que quem tem direito a ter acesso, tenha acesso, né? Permitindo acesso a quem tem permissão, negando a quem não tem permissão. E não é só negar, não. Tem que negar e fazer um registro. Às 10 horas do dia 25/7/2020, o Zé Pereira tentou acessar a pasta das fotos da Maria Clara, certo? Ficou registrado que ele tentou acessar lá as fotos, tá certo? Ele não conseguiu, mas tentou acessar. Então, né, já fica lá um alerta, uma luzinha acesa. Se estiver tentando, pode chamar e conversar aí, saber por que ele está tentando acessar aquela pasta, certo? Bom, e como é feita a segurança de dados? A segurança de dados, ela é feita definindo-se políticas de acesso. E essa política de acesso, ela tem que ter uma abrangência física e digital, tem que contemplar o mundo físico e digital. Não tem como você fazer uma política de segurança, uma política de acesso só para o digital e na parte física você não ter controles para isso. Você faz um software fantástico, software de 1 milhão, para impedir que ninguém tenha acesso inadequado a um determinado conteúdo. Gasta tubos de dinheiro com isso, sistemas feitos pela NASA, junto com a Amazon e junto com sei mais quem, para fazer um sistema extremamente fantástico e seguro, dotado de milhares de requisitos de segurança e inteligência artificial e tudo. A pessoa, para ter acesso ao sistema, aos dados, tem que botar uma senha, tem que olhar para uma câmera para ler a face, depois tem que dizer uma frase dizendo o nome dela, para o sistema reconhecer que é ela mesma e tudo. Aí vem um outro cara, mete um pendrive lá no servidor, copia tudo e vai embora. Botou o pendrive lá, copiou tudo, ninguém falou, e se alguém da empresa copiar tudo com o pendrive? Ninguém pensou nisso. E aí? Aí dançou, né? Leva tudo, ninguém vai saber quem foi, porque ninguém se preocupou com o plano real, né? O plano físico, né? De onde os dados estão. Então, essas políticas têm que definir quem pode gerir as permissões de acesso, definir o fluxo de solicitação de permissão de acesso, quais são os formulários que se usam, qual o procedimento para pedir para ter acesso para alguma coisa, quais são os tipos de documentos e justificativas que devem ser colocados. Também deve definir quais os objetos que podem ser acessados, né? Nesses objetos. Quais podem ser acessados para leitura e consulta, quais podem ser acessados para edição e eventualmente destruição, né? E quais podem ser acessados para realização de cópias. Então as políticas têm de abranger no mínimo esses assuntos. Tem outros tópicos também, mas no mínimo esses assuntos. Além disso, na política de acesso, é ela que vai implementar as funcionalidades que vão permitir a contabilização e bilhetagem, que a gente viu no comecinho, para a gente poder pagar lá os autores. E também na política de acesso que você vai poder definir controles de limites de acesso simultâneo. E o que é isso aí? Vamos supor o seguinte: a UFC compra um livro digital, entra lá no site e compra um livro digital, e ela recebe esse livro digital, esse PDF do livro digital. Ela comprou, pagou R$35 e recebeu uma cópia lá do livro digital em EPUB, certo? Ou em MOB, alguma coisa assim. São formatos de livros, né? E aí a UFC coloca isso para a biblioteca, para isso poder ser acessado pela biblioteca. A biblioteca, por sua vez, coloca isso no site. Basta você clicar no livro e que você baixa o PDF. Tá certo isso? Se a UFC comprou um único exemplar e nessa compra não tem nada de especial, ela não pode fazer isso, porque ela comprou um exemplar, então somente uma pessoa pode estar lendo aquele livro ao mesmo tempo. 2 pessoas não poderiam estar lendo o livro ao mesmo tempo. Nem 2, nem 3, nem 4, nem 1000.
Agora, se ela comprou o livro pagando um tipo de acordo comercial, dizendo, não, eu vou pagar tanto e eu posso disponibilizar esse livro indistintamente, sem nenhum tipo de restrição. Se for uma compra assim, beleza, ela pode botar no site lá. Se for uma compra normal, então ela tem que garantir que aquele exemplar comprado, um só, que ele só seja lido por uma pessoa por vez. Enquanto eu tiver uma pessoa lendo, não pode ninguém mais ter acesso àquele livro. Por quê? Porque é um livro, eu comprei só um, é como se eu só tenho um exemplar lá na biblioteca e alguém pega aquele exemplar e leva, como é que outra pessoa vai ler? Só se eu fizer uma cópia. E eu posso fazer cópia e deixar lá na biblioteca? Nós sabemos que não pode, né? Então, por que ia ser diferente com o documento digital? É por isso que temos de ter esses controles, tá certo? Controle de limites de acesso simultâneo. E, para a gente fixar esse conteúdo aqui que a gente discutiu agora, eu peço que vocês elaborem um plano simples para impor o controle de acesso simultâneo a obras digitais. Explique nesse seu plano simples como a UFC, hipoteticamente, né, supondo que a UFC já não tenha isso resolvido, né, a UFC ou qualquer outra biblioteca que você queira pensar, como é que ela faria para controlar essa questão do acesso aos livros digitais, tendo em vista que quando ela compra um livro, um exemplar, ela comprou um exemplar, só tem direito a uma pessoa acessar por vez, tá certo? E é individual essa tarefa até o dia 23/9 e você envia pelo SIGA, tá certo? Então eu espero que você tenha uma boa restante da semana. Se cuide e não deixe o trabalho para o último instante, tá bem? Então fique bem e se cuide. Até mais, gente. Boa tarde.